Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Quem é fiel a Deus, alegra-se por seguir o caminho reto e por deixar-se orientar pelas instruções divinas. Portanto, abramos-nos os ouvidos, o coração, para aceitar e praticar os ensinamentos do Senhor. E o Evangelho deste sábado, dia 29 de maio de 2021, é o Evangelho de Marcos, o capítulo 11, versículos do 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então, eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos mostra os sumos sacerdotes, os fariseus, os doutores da lei, questionando Jesus sobre sua autoridade. E muitas vezes vemos pessoas que duvidam das autoridades, das verdades da fé e questionam o próprio Deus sobre a legitimidade de suas ações e de seus princípios. Mas se formos analisar mais a fundo a vida das pessoas que manifestam tal atitude, veremos que na verdade as suas vidas é que representam aspectos contraditórios, porque os seus princípios de vida não são legítimos. E essas pessoas querem na verdade legitimar a sua vida esta marcada pelo erro, pelo pecado, por princípios que na verdade encontram o seu fundamento unicamente no egoísmo. E é assim, queridos, que o Evangelho de hoje vai nos conduzindo. Na verdade, ele é uma continuação do Evangelho de ontem, onde Jesus ficou irado e com um pedaço de corda na mão, gritava em alta voz dizendo que aqueles homens transformaram numa toca de ladrões a casa em que todos devem entrar livremente, entrar para comunicar-se com o Pai através da oração. E depois disso, Jesus, os discípulos saíram da cidade, e ao voltarem de novo ao templo, Jesus foi questionado pelos seus adversários. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos, revoltados com a atitude de Jesus ao expulsar os vendilhões do templo, aproximaram-se dele e perguntaram:
Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu aquela pergunta com outra pergunta, a qual não foi respondida. Agora, por que aqueles homens, aqueles doutores da lei, aqueles mestres da lei, não responderam? Para os judeus, o templo era o local onde eles ofereciam os seus sacrifícios, e os sacerdotes tiravam os pecados do povo. João Batista, em troca, sem cobrar nada, sem fazer nenhum negócio, e fora do templo, às margens da instituição do templo, oferecia o perdão dos pecados por meio do seu batismo, àquele que se convertia de coração através de suas obras. Agora, meu querido, minha querida, se as autoridades judaicas admitissem que o batismo de João procedia de Deus, eles teriam que aguentar esta pergunta de Jesus: por que continuam sacrificando animais para o perdão dos pecados? Por que não vão até João para serem convertidos, mostrando sua boa vontade, a sua boa vontade de mudança e oferecendo-se a si mesmos como sacrifício através do batismo? Para Jesus, o perdão dos pecados é obtido independente dos sacrifícios do templo. Fora do templo, também se oferece esse perdão, não só por meio de João, mas o próprio Jesus, ele mesmo perdoa os pecados. E dessa forma, Jesus corrói os fundamentos do significado absurdo do templo e da sua importância. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, com todas as lições que o Evangelho de hoje veio trazer para as nossas vidas, que possamos compreender que a verdadeira autoridade vem de Deus. Por isso, para ser justa, correta, a autoridade que exercemos também na vida precisa ter testemunho de vida, estar de acordo com a palavra de Deus. Recordem que Jesus, quando veio ao mundo, ele não saiu por aí dizendo: eu sou Cristo, mas ele veio para dizer: este é o caminho, estes são os valores, essas são as palavras, este é o Evangelho, este é o reino de Deus. Se há alguma autoridade, a autoridade que está nisto, em princípio de valores. Agora vivemos em um mundo onde esses princípios foram perdidos, foram destruídos. Esse é o fim da autoridade. É avesso a toda forma de autoridade. E Jesus era avesso a toda forma de autoridade baseada em princípios de poder. Quando Jesus curava, quando ele ajudava, quando ele fazia o que fazia, ele não estava querendo acrescentar feitos poderosos ou ajuntar poder, mas era por uma questão de valores. E o Senhor fazia tudo o que fazia por um princípio de valor, que são valores do Evangelho, valores do reino. E o templo era para ser casa de oração para todos, e não um covil de ladrões e salteadores. Esse era o real valor. Isso o autorizava, pois a sua autoridade estava nos seus valores. Assim, queridos, conhecer Jesus, dar autoridade a Jesus, colocá-lo acima, louvá-lo, obedecê-lo, segui-lo, caminhar nos seus caminhos, ser seu servo, este significa não só reconhecer que ele é autoridade, mas sim conhecer e viver os princípios de valor que ele deixou, que consistem no serviço. Ele já nos disse: vocês sabem, aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder, autoridade sobre ela. Não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos.
assim que possamos compreender que nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Muito obrigado mais uma vez pela agradável companhia. Não se esqueça, o seu like no vídeo de hoje é muito importante. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e ilumine, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir, e um ótimo dia.